O que é que eu faço aqui no gráfico de 5 minutos, gente? Eu marco as mínimas. 10 contratos, beleza, vou botar 10. Eu marco aqui as mínimas e a máxima do dia anterior, certo? Por quê? Porque dependendo onde o preço abre, vou botar aqui, ó, dependendo onde o preço abre, aquela mesma história. Está abaixo dos 50%, tendência de baixa. Está acima de 50%, tendência de alta. Então, dependendo onde ele abrir no dia, eu já consigo entender, ó, cara, ele está na tendência de alta, está na tendência de baixa, está nos 50%, rompeu a máxima, rompeu a mínima, abriu com gap de alta, abriu com gap de baixa, essas coisas, né? Então, deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Então, pronto. Aí vamos lá, vou dar o play aqui. Gente, tipo, quando tiver desenhando uma oportunidade, outra coisa. O que que eu falo com os meninos? Pessoal, se ele não desenhar, não faz nada. Se ele desenhar, entra sem medo. Então, assim, o que é que eu vou fazer? Se não tiver desenhando, eu vou acelerar para esperar chegar na região e tiver desenhando a oportunidade, que a gente sabe como está desenhando, ó, se fechar assim, a gente entra. Se não fizer nada disso, a gente não faz nada. E aí eu diminuo a velocidade para a gente poder entender a entrada, tá bom? Ok? Vou dar o play aqui e vou acelerar. Outra coisa, eu só costumo entrar no mercado a partir das 10 da manhã, certo? Mas, como a gente está fazendo um replay, se der errado aqui nos primeiros movimentos, não tem nada não, mas eu não entro no começo do pregão, porque geralmente é um horário de acumulação, os big plays estão ali manipulando até mais do que o normal. Então, o que que eu estou vendo aqui, ó? Ele já abriu, essa linha pontilhada aqui, gente, é os 50% do dia anterior, no caso do dia 9 que foi a sexta-feira, certo? Vamos lá, ó, tá acelerado. O que que ele está fazendo aí? O que é que eu gosto de pensar? Bom, eu olho sempre para a esquerda. O que que a gente tem? Vou dar pausa. O que que a gente tem na esquerda? Apesar dele abrir acima dos 50%, ou ele abriu aqui na região de 50%, se ele tivesse aberto acima dos 50%, a probabilidade dele era de buscar as máximas. Só que isso não significa que ele vai, né? Que ele vai direto buscar aquelas máximas se ele está acima de 50. Por quê? Porque ele tem um monte de ponto de parada para a esquerda. E o que é que eu olho para a esquerda? Os pontos de parada. Lembra que a gente falou mais cedo sobre ponto de parada? Gatilhos, máximas e mínimas, prior quote, 50% dos movimentos. Então, onde tem topinho aqui, ó, topo, 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 topo. Então, assim, eu já vejo essas regiões como ponto de parada para o preço de hoje. Esse preço pode segurar, certo? Então, sempre olhando para a esquerda. Vou apagar esse aqui, vou dar o play aqui de novo. Vou acelerar um pouquinho aqui, que eu não vou fazer nada no Candle 1. O que é que o cara pode pensar? Está abaixo de 50%. Ele fechou abaixo de 50%. A probabilidade dele é de vir nas mínimas. Mas o que que ele tem aí que pode parar esse preço, de não deixar ele vir para as mínimas? Os pontos de parada, ó, que inclusive ele está chegando. Prior quote, mínima do dia anterior, o fechamento do dia anterior, ajuste. Então, para eu pensar em vender, gente, ele vai ter que romper isso aqui. E se ele romper isso aqui, ele já vai ter o quê? Descido demais, não me dando uma oportunidade de venda desde que ele faça um pullback e diminua o stop. Então, se eu já sei o que ele precisa fazer para eu vender, por que que eu estou com a mão no mouse? Por que a ansiedade? Se eu só vou vender se ele romper essas pre-quote e se ele voltar para fazer pullback. Porque se ele romper esse pre-quote, ele já vai ter descido demais. Já vai estar chamando aqueles vendedor por ansiedade. Ah, tá indo sem mim. Não faz isso, certo?
Então, eu vou dar o play aqui, não tem nada agora, ele está dando um alvo ali, vamos ver se ele vai romper. Se ele romper, a gente espera um pullback, ele voltar para corrigir, fazer um pullback. Por exemplo, ó, vou dar pausa de novo. Parou aqui e ele romper, essas regiões aqui, gente, é ou não é um fundo? Vocês podem falar, tem pouca gente, pode falar. É ou não é um fundo? Sim. Sim, né? Sim, o fundo, é. Então, aqui é um ponto de parada. Se ele romper esse fundo que é um suporte, ele passa a ser uma resistência. E ele vai romper, se ele romper, eu vou esperar ele fazer um pullback de novo nesse fundo que foi rompido, que virou uma resistência. Para quê? Para que meu stop fique curtinho e eu tenha a probabilidade, aquela velha obrigação do pullback de romper, com renovar as mínimas e vir buscar essa região aqui. Se ele não fizer isso, eu não vou vender, porque é um risco muito grande. Na hora de eu vender, ele voltar para corrigir. Então, eu vou esperar ele corrigir. Charles Henridal já diz que ele não vai descer, como não vai derreter como uma lava, nem vai subir como um foguete. Vamos esperar. Nada para fazer agora, tá? Vou limpar aqui e vou dar o play. Acelerar um pouquinho. Velocidade 5. Olha o 15 minutos lá, ó. Lá o gráfico de 15. Ele abriu, foi lá embaixo. Aí, gente, olha o detalhe. Vocês lembram que eu falei assim, os últimos 5 minutos são importantes no de 15. Ele pode permanecer rompendo, ele pode devolver tudo. Geralmente, ele devolve. Geralmente, ele devolve. Olha ele devolvendo lá no 15. Olha o 15 minutos enxugando. Ó. Então, é melhor, quando está chegando nos 5 minutos, nos últimos 5 minutos do de 15, espera, cara. Espera ele fechar. Porque aí tu tem paciência, porque é o que, é que ele pode fazer? Devolver. Ele devolveu, não devolveu. Tô ficando rouco já. Devolveu ou não devolveu, gente? Os últimos 5 minutos no gráfico de 15. Hum, sim, sim. Sim, né? Então, no gráfico de 15, por exemplo, se você vê lá nos 5 minutos, falta só 5 minutos para fechar o candle de 15, espera, espera. Principalmente quando ele está inventando de romper ou 50% ou um fundo, ele costuma voltar para matar todo mundo. Copa viu, Lécio? Não, ele está abaixo dos 50%. O preço está caindo. Eu estou querendo comprar antecipando. Eu não posso antecipar desde que ele me mostre o movimento. Por exemplo, vou voltar aqui um Keno. Por mais que ele deixou o pavio, só tem você, tipo, você questionou, isso é uma pergunta para todos, tá? Ela perguntou, se aí esse pavio não tem compra, o que que a gente fala em relação ao pavio? Beleza, tipo assim, você pode pensar, ali ele devolveu, então vai ter compra. Só que nem sempre funciona assim. Nem sempre funciona assim. O preço ainda está abaixo dos 50%. Por acaso, se o Candle 3 fechasse assim, ó, por exemplo, deixa eu ver como eu desenho aqui azulzinho. Ó. Se o Candle 3 ele ia abrir aqui, né? Onde fechou o Candle 2, e aí se ele volta desse jeito aqui, ó, aí o que é que a gente tem? A gente já consegue identificar uma nova tendência de alta e ele fechando acima de 50. Aí sim você pensaria em comprar, certo? Mas não assim agora, porque do jeito que está, parece que você está antecipando. Porque deixar um pavio não significa que ele vai subir. Não significa. Não significa isso. Tá bom? Espere ele confirmar. Espere ele mostrar para você, ó, tô acima de 50%. Tá? Aqui ele não fez nenhum novo movimento. Ele está só no movimento de, alguém diz?
Nesse caso aqui, ele ainda está aqui no movimento de baixa. Sim ou não? Sim. Então, por isso que, por enquanto, não tem compra, tá bom? Vou apagar aqui e vou dar o play. Você entendeu, Lécio? Cadê o gráfico? Meu Deus, tá ali. Tá aí. Pronto. Vai fechar o de 15. Eu já estou vendo ali que ele está chegando numa turmazinha assanhada. Você vê que ele chegou aqui, ó, nessas regiões aqui. Tá, aqui, ó. Aqui, gente, é uma porrada de gatilho. Então, eu gosto muito de dizer que o cara pergunta, sim, qual é o gatilho mais importante? É o que deixou um topo? É o que deixou a mínimo? É o que deixou esse... Ó, vou dar pausa. Vamos lá. Vou apagar esses riscos aqui. Ó. Onde foi que ele chegou, pessoal? Nos gatilhos, né? Nem nos gatilhos. Aquele porrada de gatilho. O que é que eu costumo dizer? Não tem mais importante. Isso aqui tudo, essa turma todinha, para mim é uma tarja preta, onde eu não invento de clicar ali. Eu não invento de clicar aqui. Para eu entrar na operação, melhor forma, ou ele rejeita esses pontos aqui, ou ele rompe. Se ele romper, vai deixar esse fundo que vira um suporte. Eu vou esperar ele fazer um pullback para depois eu comprar, certo? Nós já estamos vendo aqui, inclusive, ó, que ele está acima de 50%. Mas eu não vou comprar no Candle 4, por quê, gente? Porque ele está dando alvo nesses pontos de parada. E alvo é alvo, ponto de parada, tá? Exatamente, Vanderlei. Isso aí é uma parede, meu amigo. Então, nada feito, sem clique. E o que é que o Sardinha pensa? Vou comprar o tamanho dessa barra, ó. Aí pega a compra do cara e a gente vai, se ele for, ele vai. A gente vai esperar ele romper aqueles pontos de parada para a esquerda e fazer um pullback. Porque se ele romper isso aqui, gente, se ele romper esses pontos aqui, significa o quê? A probabilidade agora dele ir buscar o próximo ponto de parada, que no caso é esse aqui, certo? Então Sem vamos falar que ele terá quebrado a estrutura aí também, né? quebrar da estrutura de baixo, que o Rubens não está falando. Rapaz, mais de 15 minutos, ó, você vê, os últimos 5 minutos que eu tinha falado para você, ele devolve. Geralmente ele devolve. Rompeu os 50%, olha para ver se falta só mais 5 minutos para fechar o de 15. Ó, não, vou dar pausa de novo. Não ganhou essa região aqui. Tá querendo rejeitar, não é isso? Só que para me confirmar que ele vem agora nos fundos, que aqui é um topo, que ele está rejeitando um topo, eu vou precisar que ele ganhe esses 50%. Se ele não ganhar esses 50%, não tem venda. Se não tem venda, não tem compra, porque chegou para dano alvo, e não tem venda. Para vender, eu preciso esperar ele chegar ali, ganhar ali aqueles 50%. Beleza, vamos dar o play. Se a gente sabe, para comprar, ele precisa romper aquilo ali e fazer um pullback. Para vender, ele precisa ganhar esses 50. E vamos exercer a paciência. Só de 15 minutos, só de 15 minutos. Dá pausa. Ó, vamos lá. Eu ainda não vou vender, porque ele ainda está acima de 50%. Desde que, por exemplo, ele venha, faça uma graça ali, aí eu vendo. Mas agora não, eu não vou vender.
Ó, os últimos 5 minutos do candle de 15. Os últimos 5 minutos do candle de 15. Com a velocidade 5, é quando chegar bem perto. Porque se ele romper esses 50, aí ele vai ter fechado. Ó, vou dar pausa. Se ele romper esses 50%, ele vai ter fechado o de 15 minutos. E o de 15 minutos vai também ter rompido 50%. Vocês estão vendo aqui? Ó, vocês estão vendo aqui, ó, que o de 15 vai também ter rompido 50%. E se ele está abaixo dos 50%, ele vem na mínima, certo? Vou apagar aqui, vou dar o play. Yes. Se tiver pertinho, se ele for rompendo, eu diminuo a velocidade. Aí eu vou entrar também, tanto pelo 15 quanto pelo 5. Vai entrar em confluência os dois. E se ele não romper esse, dependendo de onde ele parar, eu penso em compra. Ó, 59 segundos. Eu vou desacelerar aqui. Ó, deu alvo no 50%, não é isso? Ele rompeu os 50%? Sim ou não? Negativo. Não. Não. Negativo. Se ele não rompeu os 50%, eu não posso vender agora. Agora, o candle 6 só deu alvo. Se vocês quiserem anotar, isso aqui é muito importante. Toda vez que o preço der alvo, qualquer ponto de parada, 50%, máximo ou mínimo de gatilho, prior coach, qualquer ponto de parada, deu alvo no ponto de parada, você não sabe se esse candle 7 vai romper os 50% ou se esse candle 7 vai rejeitar os 50%. Se você não sabe, não tem por que você tentar adivinhar. Espera, espera. Se ele rejeitar, dependendo de onde ele rejeitar, eu compro. E se ele rompeu os 50, eu vendo. Certo? Dependendo também onde ele parar. Se ele rompeu os 50 e chegar no ajuste, deu alvo no ponto de parada. Nada feito. Ok? Vou dar o play. Infelizmente, a gente vai esperar o candle 7 fechar, porque o candle 6 deu alvo no 50%. A gente não sabe se esse 7 vai romper ou se ele vai devolver, certo? Como a gente não sabe, não vai ser a gente que vai adivinhar. Deixa para quem gosta de adivinhar para onde o mercado vai. A gente não. Vamos com ele, vamos com ele. Olha, diminuindo a velocidade. Depois, gente, quando vocês forem estudar, façam muito backtest olhando para o 15 minutos para vocês verem as coisas acontecendo. Rapaz, é impressionante. No dia que eu mostrei para os meninos aqui a primeira vez, vamos fazer aqui um backtest que eu fiz uns 5, 6, 7 backtests para trás, que eles viram que o 15 minutos é forte. Assim, que eu praticamente não, eu não olho mais para o minuto. Sei por que que tu não olha para o minuto? Gente, o minuto deixa muito ruído, te deixa ansioso. O Big Play consegue movimentar um candle de 1 minuto fácil, fácil, com poucos contratos. Mas ele movimentar um candle de 15 com poucos contratos é impossível. Então, quanto maior o tempo gráfico, mais fácil fica de você ler o mercado. Menos ruído, menos manipulação. Por isso que eu passei a olhar mais para 15 minutos e estudar o 15 minutos, antes de eu levar para os meninos. Ó, continua nos 50%. Eu vou vender agora? Não. Olha o contexto. Eu vou comprar só porque deu alvo, só porque Uhum. rejeitou, né? Deu alvo, rejeitou, testou. Para com isso. Para com isso. O que é que a gente está vendo aqui, ó? Topos e fundos
descendentes. Lá de cima, topo mais alto, topo mais alto, topo mais alto, ou mais baixo, perdão. E um outro topo mais baixo. Quem me garante que ele não vem agora fazer um fundinho mais baixo? Tá na tendência de baixo, mas eu vou vender por causa disso, desde que ele ganhe 50%. E se ganhar 50%, a gente tem outro pre-code. Aí você fica, meu Deus, não vou clicar nunca desse jeito. Vai não, vai não. Pensa, tem paciência, espera o contexto, espera o mercado te entregar. Não tenta adivinhar para onde ele vai, porque ele fica fazendo isso com você. Fazer você achar que ele vai, não sei para onde. Não faz isso. Dá o play. Não tem venda e nem tem compra agora. Compra. Como o preço está numa tendência de baixa, para ele dar uma compra, gente, ele vai ter que devolver esse movimento e ganhar esse 50%, por quê? Porque ele vai estar quebrando a estrutura de baixo desse micromovimento. Agora não. Agora ele ainda está em tendência de baixo. Estrutura de baixo, topos e fundos descendentes, topos e fundos mais baixos. Concordam? Sim, sim. Beleza. Na velocidade 3. Ó, chegou nos 50%. Se ele rompe esse 50%. E quem mais, gente? Me ajudem aí. Quem mais que seria Gatilho. interessante? Boa. Gatilho. O gatilho 4 aqui, ó. A mínima do gatilho 4. Vou voltar, vou tirar isso aqui e vou pausar. Por que a mínima do gatilho 4, Cid? Simples. Esse candle, o preço estava subindo, e aí apareceu esse gatilho 4 aqui, e esse gatilho é um gatilho de reversão, que ele reverteu o preço. Então, se ele é um gatilho de reversão, acreditem, muita gente vendeu e botaram os stops aqui. Vou botar aqui azulzinho. Colocaram os stop de venda ali. Stop de venda é contrato de compra. Então, aqui na mínima do 4, o pessoal que vendeu, eles vão defender a posição deles a partir daí, da mínima desse candle de reversão, desse gatilho de reversão. Então, se esse candle 8 romper a mínima do 4, significa que os vendedores estão sem força para defender a posição dele. Então, a probabilidade, se ele ganhar esse gatilho, ele vai estar ganhando 50, a probabilidade é de ir nas máximas. Sim ou não? Fazer o quê? Estopar quem vendeu no 4, no 5, no 6, no 7. Mas ele precisa confirmar, ele precisa ganhar aqui a mínima do 4 e 50%, confirmando, dizendo, ó, estou acima de 50, agora eu vou na máxima. Eu não quero ir na mínima agora, de novo. Compreenderam? Isso, Vanderlei, justamente. Então, eu vou dar play. Isso aí, cara. Tem alguma média móvel aqui? Não. Tem algum indicador de, ó, pausar. De novo. Ganhou o gatilho, pessoal? Não. Ainda não. Ganhou 50%, pessoal? Não. Não. Tem Não. compra? Não. Não. Ainda não. Tem venda? Não. Não. Para que tu tá com a mão no mouse? O único indicador que eu estou vendo aí é a disciplina. Para que tu tá com a mão no mouse? Para que essa ansiedade, Fibonacci? E a gente não está operando? Né? Exato, né? Nós estamos operando, a gente só não está clicando. A gente está olhando, analisando. Na hora que ele desenhar bonitinho, ó, sem dó, sem pena, sem medo. E se der gain, não faz mais do que obrigação. Se der um stop, pega a mochilinha, bota debaixo do braço e vai para casa. Não clica mais. Ah, Cid, eu não consigo, não me controlo. O mercado, a plataforma, ela é tanta amiga tua que ela diz, ó, doente, eu tenho aqui um bloqueio, tu pode bloquear. Se tu não consegue, eu te ajudo. Aí o cara diz, eu estou falando de mim, tá bom?
Tu acha que eu vou botar um bloqueio na plataforma para mim? Sou doido, não, eu consigo, eu me seguro, não é possível. Nunca consegui. Até eu me bloquear. Aí até virar costume. Poder do hábito. Hábito atômico foi a força, mesmo. O hábito de sair da operação, sair do mercado quando é estopado. A força. Então, nesse momento, nós não temos compra, porque ele não ganhou gatilho, e nem 50%, e nós não temos venda, porque a gente. O que que o Candle 8 fez, pessoal? Deu alvo onde? No No gatilho. gatilho, no 50%. Então, vamos lá. Se ele deu alvo, o Candle 9, o que é que eu vou fazer no Candle 9, pessoal? Esperar ele testar ou esperar ele fechar? Ele pode fechar rompendo o gatilho, como pode fechar devolvendo. Dependendo de onde ele parar, eu decido se eu compro ou se eu vendo. Mas o Candle 9 eu não faço nada. Então eu tenho 5 minutos para imaginar, ó, se ele ganhar isso aqui, eu compro, se ele ganhar isso aqui, eu vendo, e se ele não fizer nada disso, eu não me mexo. Eu tenho 5 minutos para pensar. Cadê a ansiedade nisso aqui? Não tem, gente. Tira a mão do mouse, cruza o braço, ó, senta na mão e fica. Esses 5 minutos aqui eu nem me mexo. Vamos lá, play. Se ele romper o gatilho, é outra história. Aí ele vai estar fechando de 15 também, rompendo o gatilho. Rapaz, ele vai lá. Aí você vê lá no de 15, ele rompendo 50% aqui, ó. Ele vai estar rompendo aqui os 50%, se de 15 fechar. Vai estar fechando junto com esse candle 9. Ó, não romper. Oxe, vamos esperar. Esse aqui já estava. Ó, deu alvo no gatilho. E agora, sim? O que é que a gente vai fazer? Temos 3 minutos para esperar o que. Se ele romper os 50%, e dependendo de onde ele para, olha, se ele ganhar esse ajuste, olha o 15 minutos que ele está fazendo lá, ó. Vou apagar os estudos que eu fico tontinho com esse monte de linha. Por isso que eu tirei tudo do gráfico. Aí eu já vou agora, ó, puxar aqui. Eita, faltou um minuto. Vou diminuir. Pronto. 1 minuto aí para trabalhar. Aí eu já passo a fibra aqui, ó. Se esse rapaz fechar desse jeito aqui, ó, vou pausar aqui. Se ele fechar desse jeito aí, gente, rompeu os 50%, né? Se ele fechar desse jeito, tem venda? Não. Não, deu Por alvo. quê? Deu alvo no Procote. Exatamente, deu alvo no ajuste. Ele precisa romper o ajuste. Se ele não romper o ajuste, não clica só porque está abaixo de 50%, não. Ponto de parada é ponto de parada. Olha o 15 minutos lá, ó, falta 1 minuto e 29. Vamos ver como é que ele vai fechar. Tá rápido, não tô achando tão rápido. Velocidade 12, né? Tô com fome, né, gente? 26, 25, ó, vai fechar. Ah, e se ele der alvo no pre-coach, ele já era também, viu? Quando ele estiver fechando, eu vou pausar. Aí o que é que eu faço? Ó, pronto, fechou. Dei pausa. Lembra que eu falei da minha entrada até o primeiro ponto de parada ele tem que ter no mínimo 100 pontos, senão eu não entro na operação, não corro esse risco. Vocês estão vendo de 15 minutos lá, ó, ele devolveu, está abaixo de 50, fechou para o acosto também e acabou de abrir. Vocês estão vendo? Sim ou não? Sim, Sim. sim. Vamos ver quantos pontos tem, se vale a pena essa entrada. Da minha entrada até meu alvo tem o quê? Tem 100 pontos? Tem, ó, 103 pontinhos. Eu vou correr esse risco. O de 15 minutos, ele pode vir buscar o quê? A mínima do que deu um. Por quê? Porque aqui tem liquidez, gente, de quem comprou aqui, ó. Oh, poxa, perdão. Tem liquidez de quem comprou aqui, ó. Esse candle aqui. E botou o stop lá embaixo. Ele já está abaixo de 50%. Está testando. Eu vou posicionar minha vendinha bem aqui.
certo? Vou deixar aqui, ó, o meu alvo aqui na mínima, porque lá pelo 15 existe uma probabilidade dele vir buscar aqui essas min, já que ele não ganhou as máximas. Concordam? Sim. Sim. Vou dar o play. Tá testando bonitinho, ó. O Vanderlei quer perguntar. Ó, o meu stop eu vou tirar daqui, mas eu não vou deixar ele lá em cima, não. Só para não ficar chamando a atenção do gráfico. Alguém quer perguntar? O Vanderlei. Vou pausar, peraí. Vanderlei, Cid, deixa eu perguntar. Esta operação, por mais que seja assertiva pelo contexto, mas pelo jeito de muitos, não pegaria stop. Cara, vamos lá. Boa pergunta, viu, Vanderlei? Vanderlei, assim, às vezes a gente tem uma oportunidade boa, e ó, eu até falei, ó, o meu stop eu vou botar bem lá em cima, para não ficar visível lá para o Big Play vir pegar e ir embora, entendeu? Não vou deixar pertinho. Eu botei lá naquele movimento, só que ali, ó, tá 340, tá acima do meu gerenciamento. Eu aceito até 300 pontos de stop, certo? Por quê? Porque no outro dia a minha assertividade ela é muito boa. Então, eu aceito até 300 de stop. Por quê? Porque no outro dia, é bem provável que eu faça 150, 200 pontos. Um próximo dia, a assertividade, gente, é de 80%. O menino, como é o nome dele? O Raoni, esqueci. O Raoni, ele falou, a assertividade dele está 95%, está melhor do que a minha. Então, um stop desse, assim, que ele toma, ele 2, 3 dias ele recupera. Entendeu? Então, assim, o que é que eu faço? Se está uma oportunidade boa, desenhar uma oportunidade boa como essa, eu entro na operação. Só que o meu stop financeiro, meu amigo, ele está, como é que eu disse? Arranhado, bloqueado. Não passa dali. Se está ali, ó, 340 pontos, eu não deixo eu chegar lá. É só nos meus 300 pontos. Entendeu? Porque, para Eu mim, entendi. 300 pontos é o suficiente, que eu consigo recuperar ali em 2 dias. A assertividade é muito alta. Muito alta. Isso eu É estou para o falando, contexto, né, não é da Cid? boca para fora, não. Quem é que opera comigo aqui? Qual foi a última vez que a gente tomou stop na sala? Vocês lembram, gente? Esse mês de janeiro? Alguém lembra? Eu tô lembrado, não. Alguém lembra? De sinceridade, alguém lembra qual foi a última vez que a gente tomou stop? Lembro E não. aí Tem que que eu olhar na esqueci de falar, planilha. gente, o stop está Boa grande. pergunta, viu? O stop está grande. Se o stop está grande, vocês vão para o financeiro. Entendeu? Você entendeu, Vanderlei? Se o stop está Não, grande, perfeito. oportunidade, meu irmão, vai para o financeiro. Não deixe, em hipótese alguma, ultrapassar o seu stop financeiro. Beleza? Não Não, é porque o por isso stop, que eu falei para você. não é porque o stop está Tá lá me na ouvindo? máxima que eu vou deixar ele lá, não. Jamais. Ele começar a ganhar aquele gatilho aqui, ó, essa mínima do 7, eu saio da operação. E Seguro, tem que nada. pensar nos Tá me contratos ouvindo, também, né, Cid? Cid? Oi? Tem que pensar com quantos contratos a pessoa vai poder entrar também, né? E, ó, por exemplo, já ia falar uma coisa. 300 pontos com 50 contratos, para mim, é 3.000 pau. Já não dá. A minha meta é 1.500 de ganho e 1.500 de perca. Então, o que que eu faço? É 300 pontos. Tá um alvo muito longo, eu só aguento 300, eu baixo para 25. Porque aí, se eu tomar um de 300, é o stop do dia, por 1.500. Entendeu? Sim. Você tem Tá me ouvindo? sempre Sim, sim. esse discernimento da quantidade de contratos. Não, o estoque está grande que só e tal, tal, não vai caber. Eu diminuo esse contrato pela metade, sei lá. Tá? Vou dar o play aqui, ó, 15 minutos. Ó. Aí o cara vai dar trade. Tem alguém tentando falar aí e você não tá ouvindo, Cid. Acho que é o Vanderlei. Oi? Acho que é o Vanderlei que tá tentando falar aí, você não ouviu. Não, ele falou ele entendeu ali o que eu falei, a pergunta dele. Não foi isso, Não, Vanderlei? eu digo Aí assim ele. para assertividade, Cid, porque pelo contexto, esse preço vai lá embaixo, pega a liquidez mínima, bate naquele paredão lá em cima. Sinal que não tem a liquidez que ele pegou lá embaixo não foi o suficiente para romper aquele paredão. Então, teoricamente, eu tinha que vir mais embaixo buscar a liquidez para poder buscar aquela liquidez e a gente vai buscar depois. Mas o que ele pegou embaixo não foi o suficiente para romper aquele topo, porque acho que o Rubens falou aqui
queria mudar a estrutura. Então, a Sim, liquidez que sim. ele pegou na mina não foi o suficiente. Então, Aí para o você viu contexto, que tinha que o botar peixe, mais. quando ele aponta para baixo dos 50, rapaz, ele vai estopar, vai buscar aquela liquidez ali embaixo. É, E aí aí eu só preciso botar o meu alvo dentro do movimento, para não querer. Ah, ele esperar a vai. hora certa, né? É, posso seguir? Vamos ver se ele vai. Perfeito. Não vai dar. Soprei, soprei. Cadê o Israel? Cadê o Alex? O Alex, gente, é um louco que também agora ele já está sacando dinheiro do mercado. Talvez alguém já tenha escutado a história dele. O Alex, quando ele me procurou, ele estava operando era com 500 contratos. Perdeu 20 mil na Arena Take. Eita, gente. Ó, deixa eu ver. Tá rápido isso, tá? Ó, pra você ver, ó, uma coisa ali, ó. Vou botar bem aqui, que eu não vou aguentar esse. Se ele já tentou romper, ó, o pre-workout. Vocês estão vendo? Tentou romper o pre-workout, não conseguiu. Esse pre-workout de fechamento. Foi lá, beijou a ordem e voltou. Aí eu já diminuo o meu stop ali, porque se ele voltar, ele vai voltar para estopar lá em cima. Porque muita gente vendeu. Aí eu vou ficar torcendo? Não vou, pessoal. Do jeito que tá aí, tá ótimo. Top de 85 pontos. Mas em 15 minutos, ó, tem 9 minutos ainda para ele ir. E aí outra coisa, uma coisa, assuma o risco. Assuma, você poderia ter saído com 100 pontos, eu acho que ele foi até 100 pontos. Poderia. Não, eu sou ganancioso, eu quero ir lá no coisa mesmo. Eu estou tomando um stop aqui, provável, né? Mas eu costumo dizer, gente, ele já deu alvo. Protejam aí o capital de vocês, ele já deu alvo. Eu estou ali, atrás do ajuste. Vou até acelerar, porque eu fico nervoso. Faz tempo que eu não sei o que é isso. Tá nervoso. Aí, ó. Só para ir, Alex. Pronto, ó. Deu o primeiro takezinho. Beleza. Deixa rolar. Vou acelerar, deixa eu andar esse preço aí. Se ele for romper, aí outro detalhe. Se ele romper, o que que acontece que a gente tinha falado? Não entra. Beleza? Eu vou acelerar. Que a gente vai esperar ele fechar. Tá rompendo. Mas, Fala. Cid, tem uma liquidez aí. Se ele romper, eu não posso entrar? Onde? Tem uma liquidez aí embaixo. Se ele romper, eu não posso entrar, Sim, então? vamos lá. Rompeu, você saiu da operação. Você não vendeu lá em cima. Você vendeu aqui, rompeu. Tem uma liquidez lá embaixo. Mas, Regis, ele vai direto, Regis. Imagina, Regis. Não. Depois de um rompimento, o que todo mundo pensa, Regis, 80% dos rompimentos são falsos, né? em falso. E tá vermelho, tá bonito demais para tu vender, cara. Todo Muito sabe que óbvio. tá querendo vender. Não faz isso, pelo amor de Deus. Ah, tem liquidez lá embaixo para ele, mas não significa que ele vai agora. Ele não tem a obrigação de ir lá agora. Então a gente não pode ficar com esse viés da liquidez. Não, isso aí é lorota que te contar. Não estou falando do Regis. Eu tenho certeza que o Regis está fazendo uma pergunta que Sim, todo mundo sim. faz. Isso aí é lorota, lorota. Calma. Nós, A não ser que tivesse na operação já, né? Protegendo aí aí seus você 100, seus protegia 200. aqui, ó, você protegia aqui bonitinho, botava aqui os seus tops em gain aqui, ó, e deixava. Mas para entrar, gente, jamais, porque todo mundo está pensando nisso. Esse preço já caiu, uma beleza. Olha como é que está o 15 minutos ali, pessoal. Esse negócio não precisa de uma correção, não. Ele vai descer eternamente, derreter eternamente como lava. Não vai. Exatamente, Jair. Não é com a gente. Não entra. Ah, tem uma liquidez ali para ele buscar. Calma,
calma, porque esse preço desceu bacana, ele acabou de romper, 80% dos rompimentos são falsos. Aí, nesse momento, a sua lombriguinha na barriga está se mexendo todinha, tu tá com a mão no mouse, tá com a mão no alt e tá só esperando ele testar. Valeu, Denise. Certo? Nada para fazer. Ele não pode ir lá embaixo? Pode. Por que não? Mas não vai comigo, porque esse preço está descendo, ele precisa de correção. Ó, muita gente vendendo aí, ó. Aí o que eu digo, ó, Ótimos Prime chamando o vendedor, Ótimos Prime chamando o vendedor. Os últimos 5 minutos no candle de 15, os últimos 5 minutos no candle de 15. Ele pode retrair tudo. Os últimos 5 minutos no candle de 15 e tu vendeu, porque rompeu, porque tem liquidez lá embaixo, porque tem isso lá embaixo. E nós estamos aqui, ó. Pode ir, corrige. Corrige que eu entro. Se tu não fizer a correção, tu vai à lua, meu. Quanto mais ele descendo, gente, quanto mais vermelhinho ele fica, lembre-se, não é cor de candle, não é tamanho de candle, o preço está ficando barato. Quanto mais ele descer, ele está ficando barato. Quanto mais ele descer, ele tá ficando. Ele pode ir. Eu vou esperar o pullback, ele voltar onde, ó? Pronto. Lembra do rompimento que a gente tinha falado? Rompeu. Onde é que agora virou uma resistência? Onde é que a gente tem uma resistência? A mínima Lá em do cima. ano. Uma do O dois. ideal é ele voltar lá, fazer um pullback e a gente vender. Se ele não voltar lá, ele for embora, a gente não vai fazer nada, segura o trade. Agora, como o Adriano falou, para quem não saiu da operação e está segurando, respeite o take. Só que eu opero cheio, ó, quanto foi que já deu aqui, ó, com 10 contratos? 280, já é meta. É meta. Vamos lá. Eu já tinha parado, não precisava clicar mais não. E aí a galera vendendo. Vendendo, vende, nós esperamos a correção. Gente, a gente faz isso todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, a mesma coisa. Às vezes a gente vê o preço indo embora, dá aquela tristeza, né? Ô, rapaz, não vai deixar entrar mesmo. E fica por isso mesmo. Nós estamos esperando o quê, gente? O pullback lá, ó. O pullback lá. Se ele continuar descendo daí, nada é feito. Eu preciso que ele volte para corrigir. Ele não continuou o movimento. Continuou? Não, o 13 nem Não. rompeu. 13 não rompeu. Parece que ele está fazendo o que a gente quer, a bendita correção que a gente está esperando. Se de agora eu vou comprar, já que ele vai fazer ali, ó, não sei o que, deu alvo, até no preocupou para a esquerda, rejeitou, vou comprar. Rapaz, não está numa tendência de baixa? Para que tu quer comprar contra a tendência? Espera ele desenhar o pullback, favor da tendência, e entra a favor da tendência, podendo, inclusive, alongar a operação contra a tendência. Espera ele buscar liquidez para tu inventar de entrar contra a tendência. Eu preciso que ele vá corrigir. Se ele não for fazer isso, eu não faço nada. Então, não tenha ansiedade. Por quê? Porque ele não está fazendo o que eu quero, o que precisa ser feito. Agora ele está querendo fazer, mas ele precisa ir lá. Se ele não for lá, eu fico olhando. Agora, tem compra? Tem venda? Não tem, gente. Eu não vou arriscar uma compra contra a tendência, porque ele pode já voltar daí, e nem vou vender porque ele precisa de correção. Então, eu não faço nada. Fico olhando. Paciência. A nossa entrada foi aqui, né? Olha lá o 15 minutos, pessoal. Onde a gente vendeu lá pelo 15 minutos. Ó. Uma venda aí pelo 15 minutos. Boa. Certo? Já viram aí usando 15 minutos? Vai aparecer, tipo, isso aparece direto. Olha o 15 minutos, olha o 15 minutos. Olha o 15 minutos, vamos lá. Ele voltando para corrigir onde a gente tinha falado.
Se ele chegar ali e não ganhar aquela região ali, tipo, aparecer um candle negativo, aí eu vou vender. Porque ele chegou lá, não conseguiu romper aquela resistência. Olha, ó, pronto. Olha aí de novo, meu Deus, parece que eu estou falando e o mercado fazendo. O que foi que eu disse? Eu não vou comprar porque ele já pode voltar daqui. E eu não vou vender porque eu vou estar adivinhando que ele precisa corrigir. Então, o cara que comprou, o que foi que está acontecendo? O cara que comprou padrão de 3,500, o que foi que aconteceu com ele agora, pessoal? Alguém sabe me dizer? O cara que comprou o padrão de 3,500, aí o que acontece? Topou. Estopou. Aí o que acontece? Compra para dano 3,500, bate parcial de 30 pontos, bota no 0 a 0, te tira no 0 a 0 e tu fica com aquela sensação de que, poxa, me tirou no 0 a 0, só não foi pagar, com aquela sensação de que tu tá operando certo. Não tá, cara. Tu tá querendo pegar um padrão de 3,500 contra a tendência depois de um rompimento. Lascou, foi tudo. Nós estamos aí, ó. Espera, espera. Não tem nada. Entenderam, gente? Aí foi estopar o pessoal que comprou ali, acreditando-se no fundo, né? No padrão, rejeição. Exatamente, Vanderlei. É uma força vendedora e o cara querendo comprar. Valeu, Jair. A força vendedora e o cara querendo jogar. Um caminhão de brita descarregando em cima dele, ele querendo jogar as pedras para dentro do caminhão com 10 contratinhos, com dois homens. Foi só buscar liquidez. Rapaz, eu lembrei desse dia. Eu lembrei desse dia, eu até comentei aqui, a galera foi estopada e nós estamos só esperando. Tu não lembra não, Regis, desse dia? Até a galera foi estopada porque comprou e a gente está esperando. Ó, falta 20 segundos. Vamos ver Mas se já ele foi vai. do mês. Ó, pronto, deu pau de novo. Ganhou a mínima do que do 2. Devolveu para dentro do movimento. Vou comprar agora? Não. Exatamente a sua pergunta, Lécio. Vou comprar agora? Deu alvo no Preocupe. Muito bem, Suzy. Deu alvo no pré-coach. Se deu alvo no pré-coach, eu não vou fazer nada. Vou ficar aqui admirando. Lembro do Alex, que ele Provavelmente nos descontou as cinquenta por moedinhas cento na também. mudança. Hã? Provavelmente nos 50% também tinha dado alta. Deixa eu olhar aqui mesmo. Bem lembrado, cara. Ó, 50% de onde? Isso aqui, ó. Bonito. Aí, se ele fizer desse jeito aqui, nós temos uma nova fibra, né? Se ele ganha aquele 50%, todo mundo que comprou, que acreditava que ia subir, agora ele vai buscar agora de quem comprou. Os stop, se ele rompeu 50%. Se ele não rompeu 50%, gente, o que é que eu faço? Opa, não rompeu. Eita, puxa. Rompeu os Não, 50%? Não, né? não. Olha lá o 15 minutos. Falta 5 minutos para o de 15 fechar. Não é melhor você esperar para ver se esse 18 vai romper os 50 ou se ele vai permanecer acima desses 50? Sim ou não? Sim. Sim. Valeu, Luciano. Tranquilo, meu amigo. Amanhã você me chama lá no privado, viu? Aí vamos lá. Vou dar o play. Não ganhou 50. Se ele só deu alvo no 50, no Kenda 18 a gente não faz nada. Ele pode romper os 50, como pode devolver. 3 minutos. Eita, caramba. Também não pode dar alvo, né?
Ó, se ele fechar ali, ó, abaixo dos 50, vou diminuir a velocidade. Se ele fechar abaixo desses 50 aí, não tem gatilho, não tem nada aí, ó, para parar ele, não. E tem liquidez ali de quem comprou, na mínima do 16. Eita, 10 segundos demorado, meu Deus. Rompe, rompe, rompe. Tendência de baixa, topos e fundo descendente. Testa. Testou? Testou. Ó. Vou botar aqui uma vendinha. Pronto. Meu stop eu vou ficar lá em cima, mas para não ficar perto dele, né? E aí, o meu gain eu vou trazer de novo para cá. Ou então, o que é que eu posso fazer? Já que esse mercado está numa tendência de alta e eu não estou na conta real, não tem nada a ver aqui, não tem problema nenhum perder, eu vou tentar ver se ele vem aqui no pre put. Aí eu venho protegendo aquela história. Não é simplesmente deixar e deixar ele voltar tudo. Eu vou garantindo meio sem conto. Entendeu? Tá abaixo de 50, tá testando para cima, eita, perigo de 15 minutos como teste, sim. Vou acelerar. Vou apagar esse monte de linha aqui, que eu já tô nervoso. Pronto. 180 pontos aqui, minha produção. Deixar aqui um pouquinho. Aqui embaixo, ó, tem 15 minutos, dá até para a gente ver mais claro. Eita, ó, aqui, ó, outra coisa, ó, outra situação, ele tá voltando, né? Ele não tem um novo movimento, meu amigo, eu passo uma fila bem aqui, ó, mínima do 18 até mínima do 17. Se ele ganhar esses 50% aí, eu saio da operação. Por quê, pessoal? Alguém sabe Olhando dizer? pro back. Publica a roupinha lá máximo. Isso, ele falhou pro back, ele Publica vai o voltar, back. confirmou a falha pro back, ele vai estopar na máxima. Se ele fechar desse jeito, eu saio da operação. Se é porque às vezes também ele não fecha, ele vai direto. Aí, meu irmão, eu já tô sabendo que meus 300 pontinhos tá em jogo. Ai, meu Deus. Ó, tô com 330 ali, é meu stop. Se ele fechar, tem 2 minutos, ele tem duas opções. Ou ir direto me estopar, ou ele fechar acima dos 50 e eu sair dele. Eu prefiro que ele feche acima dos 50 para eu sair dele. Se ele não ganhar os 50, eu ainda estou vivo no trade. Fala, tô apertado. Só tem 35 guerreiros, 300 guerreiros aqui. Isso aí. Vou acelerar, né? Tá muito devagar. Vai voltar. É hora dele voltar no 15, né? Será? Ó, ganhou 50? Não. Pode ser um pullback para vir romper as mínimas, já que ele não ganhou esses 50. Ele não confirmou a falha do pullback. Ele estava falhando. Se ele tivesse rompido acima de 50, ele teria falhado o pullback. E aí ele ia nas máximas. Como ele não ganhou 50, ainda pode fazer um pullback no micro movimento. Eu costumo dizer quem está vivo no jogo. Aí eu vou fazer o seguinte. Já vou trazer aqui, ó, para esse topinho aqui, diminuir o meu stop.
Os últimos 5 minutos de 15 para ele voltar, ele vai voltar, vai voltar. Ah, foi lá em cima, os últimos 5 minutos ele vai. Aí. Quando ele, deixa eu ver, ó, eu diminui a velocidade porque eu quero fazer como eu faço. 2, 1. Você vê, ó, tá aqui a pontuação, tá vendo? Ó? Eu não estou olhando o valor financeiro, eu estou olhando pontuação. Quando ele fizer 100 pontinhos, eu boto no 0 a 0. Botar no 0 a 0. Calma aí, calma aí. Ô, rapaz, quando o cara faz 100 pontos, ele volta, eu devia ter saído. Deixa eu ver aqui. É porque tá no micro aqui, ó, do, do 17 para o 18. Esse aqui já é um outro 50%. Só que essa fila aqui é de alta, é para alta, não para baixo. Para baixo é essa aqui, ó, até a mínima 18. A mínima 16 é de alta, que ele estava subindo e voltou a descer. Você puxa para lá. Estou no 0 a 0. Andou 100, se ele andar mais de 100 pontos, aí eu protejo 100 pontos. Se não, isso é uma escolha que eu faço. Por exemplo, eu posso escolher conduzir o trader, ou eu posso escolher só pegar meus 100 pontos e ir para casa. É o que o menino faz muito, Raoni. Ele só vai atrás dos 100 pontinhos dele, todo dia. E detalhe, com um contrato. Mas ele está aprendendo a operar. Ele está na mesa real, ou na conta real, com um contrato, operando 100 pontos. Quando ele tiver com 10, 50 contratos, vai ser a mesma operação, a mesma leitura dele. Será que não vai dar bem? Bom para ele? Aí eu vou acelerar, cara. Ou tiro, ou vai, eu racho. Máxima, mínimo 50%. Máxima, mínimo 50%. Ó, andou 140 pontos, o que é que eu faço? Protejo aqui, ó, meus 100 pontinhos. Porque se ele voltar, eu já estou com minha meta, não preciso ficar querendo dar mais um clique, nem ficar frustrado porque ele me tirou, porque ele não foi pagar, porque lá, lá, lá. Entendeu? É meta. Pronto. É meta. Ganância, esquece, tira a ganância da tua vida, de querer ficar rico num dia só, querer ficar milionário num dia só. Estou protegido meus 100 pontos. Se ele voltar, é meta. Se ele andar agora 200 pontos, o que é que eu vou fazer? Ó, trazer para cá. Pronto. Ele vai testar e vai me tirar. Ó. Vai testar e vai me tirar. Tirou. Beleza. Agora eu vou vender porque ele rompeu, porque tem um preacordo lá. Isso é o que todo mundo está pensando. Ele pode ir? Pode. Mas, ó, eu protegi minha meta, ó. Com 10 contratos, foi, quanto é que está aqui já? Ó, 650. Protegi minha meta. Foi de 100, botei no zero. Andou 100, 200 pontos, protegi. Botei ali, protegi já meus 200 pontinhos. A habilidade dele lá, mas eu protegi, meu amigo, eu não entrego nada, não entrego nada. Até porque quando ele rompe, ele pode voltar tudo, antes de ir no pior cor. E o que todo mundo está pensando é o quê? Vou vender, vou vender. Por quê? Porque tem ali o pior cor, tem uma liquidez. O Big Play sabe disso, gente. O Big Play sabe disso. Se vocês pensarem com o Big Play, não, eu vou acelerar aqui o tempo aqui. Vamos ver aqui. Eu vou comprar agora, por causa disso, se ele devolver para dentro do movimento, alguém sabe me dizer? Desde que ele quebra pelo menos a microestrutura. Se ele devolver positivo, a gente vai puxar a fibra para a mínima do 22 até a mínima do 20. Ó, nada feito, não tem nada agora.
Espera ele corrigir, não entra em rompimento mais não. Sempre pensa assim, cara, aqui tá todo mundo querendo vender. As lombriguinhas de ó. Valeu, Adriano, boa noite, meu irmão. As lombriguinhas assim, tudo se tremendo, o cara querendo vender. O Big Play sabe disso. O Big Play está monitorando você. Ele está doido para tirar seu dinheiro. Vou acelerar um pouquinho. Eu sei se ele vai dar ou se ele volta de novo para corrigir. Caramba, um e-mail. Pessoal, amanhã a gente que opera junto, a gente não vai operar amanhã, não. Bora dormir, né? Sexta-feira, final de mês. Sem ganância. Boa noite, galera. Boa noite, Leandro. Calma que vai dar. Deixa eu ver. Tô 23, vou acelerar aqui, ver se a gente chega. Vocês estão vendo aí as entradas da gente pelo 15 minutos? Olhando o que o 15 minutos está fazendo, respeitando regiões. Se ele rompe, ninguém entra, espera ele corrigir. Porque todo mundo quer entrar nesses rompimentos. Todo mundo, todo mundo, todo mundo. Ó, espera ele ir fazer a correçãozinha. Desse jeito aí já não é mais interessante para a gente vender, a não ser que ele faça o pullback. Se não, nem pensar. Ó, deixa eu ver aqui. O de 15 minutos, falta 53 segundos. Se ele fechar rompendo o candle anterior, pode ser que dê uma probabilidade de continuar. Ó, não rompeu, não vou fazer nada, tá? Se ele viesse testar também lá em cima, também seria muito. Não vou fazer nada, vou acelerar, não vou fazer nada aí não. Tem como botar no 10 aqui? É, foi lá, hein? Tudo bem, tudo bem. Eu esperava uma correçãozinha melhor. Ai, parou. O que é que aconteceu aí, gente? Rompeu, né? É, Felipe, você fica ansioso, cara, porque um minuto, pô, às vezes ele rompe um ponto, e aí vem os próximos quatro candles, e 5 minutos devolve tudo, é só para tu ficar ansioso, e, meu Deus, ou um minuto, ou o gatilho do minuto, eita, né, é loucura, não funciona, funciona. Tchau, Suzy. Estamos terminando, acho que a gente vê se desenha mais uma, a gente vai embora, tá? Aqui, ó, por exemplo, candle 25, todo mundo rompeu o prior coat, ele diz, rompeu as mínimas do dia anterior, ele vai agora no próximo prior coat. Espera ele fazer o pullback, cara. Porque geralmente os rompimentos são falsos, tá? Não, Lessa, eu protegi ali, ó, com 200 pontos, ele voltou e me tirou. Ele me tirou. Quando eu protegi, bem aqui, ó, na mínima do 16. Eu protegi aqui, aí ele me tirou. Só voltou para me tirar, falar da mãe. Tá tudo bem, eu tava com, ó, não vende, porque todo mundo tá querendo vender. E nós estamos no fundo. Para vender, espera ele voltar para fazer um novo pullback igual a nossa vida ali. Aí a gente vende, mas agora não. Não é hora mais de vender. Ó o candlezão descendo, bonitão. Candle de 15. Vou acelerar aqui um pouquinho. Vou tirar esses sarrinhos. Aqui, ó. Se ele ganhar esses 50 aqui, ele está quebrando a estrutura.
de baixo, porém, a microestrutura de baixo primeiro. Porém, nós temos aqui, ó, esse gatilhozinho 22 aqui é um fundinho. Ele precisa ganhar esse, se ele ganhar esse aí, gente, ele vai estopar todo mundo na máxima do 24 e aí a gente vai com ele. Ó, não ganhou. Beleza. Ele pode fazer um pullback aí ainda. Um pullback aí para continuar caindo. Aí se ele devolve, fechando abaixo desses 50 e ganhando o prior put aí de mínima, ele vai estopar quem pensou em comprar aí agora, ó, no 28. Se ele ganhar esse gatilhozinho 22 aí, fechar aí em cima, lá pelo 15, deixa eu ver, pelo 15, não. Diminuir a velocidade, porque se ele fechar bem nesse eu vou entrar. Porque ele pegou uma liquidezinha top lá embaixo, a galera vendendo, chegou no fundo, quebrou a estrutura aí, ó, a microestrutura de baixo. Agora, se ele não romper, eu não faço nada. Leandro, foi você que comprou, não foi não aqui. Ó, tá, testou? Ó, vou botar aqui uma comprinha aqui. Ele vem buscar essa liquidez aqui, ó. Tá acima do 24, que a pessoa vendeu. Eu vou botar aqui nessa outra massa. Aí eu vou protegendo. Se ele me tirar, beleza. Mas ali tá meu alvo. Eu stop nem aqui não. Só para não ficar visível aqui para eles. Mas se ele começar a devolver, ganhar esse aqui, pre-coach, eu salvo a operação. Leandro, foi você que comprou aqui no 28 não, cara? Pela rejeição, pela manipulação aqui no dia? Não lembro, teve um que falou. Mas, ó, você vê aqui os rompimentos, ó, rompeu, todo mundo vendendo. Porque agora ele vai, ele está devolvendo. E agora, o que que tem? Eu vou dar pausa aqui. O que que a gente consegue identificar? Gente, quem vendeu, tem ou não tem stops aqui, ó? Sim ou não? Stop de vendedores. Stop de vendedor é liquidez. Sim ou não? Ctrl C. E aí ele já montou as estruturas dele, ó, deixando um monte de liquidez. Aí vamos para dar o play. Stop de quem vendeu emocionado. Rapaz, quem está aqui, o Regis está aí, tem alguém. Gente, ele faz ou não faz isso todo dia? Não faz, não. Todo dia que a gente está no pregão. Não vamos entrar aqui, não, que ele devolve. Ele faz a maldade. Todo dia. Se ele fez você vender, você botou seu stop lá na massa, o que que ele vai fazer? Ele vai buscar esses stops. E se ele não for, aí eu saio dele. Vou acelerar. Foi, não, chama. Para você ver como é que é o replay, ó. Quando você faz o backtest, você lê o mercado direitinho. Quando você está fazendo replay, você não tem paciência, você quer acelerar, você quer não sei o quê. Ó, vamos lá. A liquidezinha, ó. Você vai ver até ele acelerando o preço na hora que ele pegar. Ó. A gente vê muito isso, a gente fala muito isso. Ó. Ele vai dar uma aceleradinha. Pegar os stops. Vai, meu filho. Vai. Ó, ele acelera, ó. Viu que ele dá uma acelerada? Ali é os stops dos compradores. Eu vou fazer o quê? Vou pegar meu stop aqui, ó, já andou 200 pontos. Meu Deus do céu, vou proteger pelo menos meus 100. Pronto. Não, mentira não, mentira não, mentira não, mentira não. Meu gain tá lá naquela ponta, naquela região lá. Depois dele ter chamado vendedor, montar essa estrutura de liquidez todinha,
dou 200 pontos, vou proteger 200 pontos. Pronto. Se ele for andando mais, ó, 300, meu Deus, eu vou tirar o meu gain daqui, deixar lá no ajuste e vou adiantar aqui mais 300. Botar aqui na mínima dele. Não vou soltar agora porque ele está testando. Não vou soltar. Estou 300 pontinhos já garantidos. Vocês estão vendo? Não? De 100 em 100. Tirei dali porque tem um ajuste. Vou botar aqui para dentro. Tem aquela liquidez que a gente marcou. Que é o quê? Stop de mais gente que vendeu. Ainda tem o pessoal que tira o stop daqui e bota lá em cima. Aí eu vou proteger mais. Ela está com 600 pontos. Eita, tirou. Pronto. Manipulaçãozinha aqui embaixo, ó, e eu fui conduzindo de 100 e 100 pontos, 100 e 100 pontos, de 100 em 100, sem ganância, sem agonia, tem um ajuste que é um ponto, é um alvo também, e aqui a gente comprou, por quê? Porque ele manipulou o vendedor, todo mundo começa a vender, ele tem essas regiões, e ele vai quebrando a estrutura. Aqui, ó, ele está o quê? Já está acima dos 50% do dia. Então, a probabilidade já que ele não ganhou aqui nessas é de ir nas máximas. Só que ele vai agora, ó, tanto de gente que ele precisa ganhar ajuste, ele pode estar fazendo um pullback aqui para continuar nas máximas. E vocês viram, gente, assim, eu tô apertado, muito apertado, faz horas. E, assim, como que eu faço de 100 em 100 pontos, né? Garantindo de 100 em 100 pontos, e a importância de você não entrar no rompimento. Teve 3 vezes que rompeu, a gente não entrou, esperou ele corrigir, todo mundo comprando, ou aliás, todo mundo vendendo no rompimento, ele volta para corrigir, o cara sai comprando, aí ele já que está todo mundo comprando, ele vende e vai estopar todo mundo nas mínimas. Aqui no caso, Impressionante como ele faz isso todo dia, né, Cid? hã? Impressionante como ele faz isso todo dia, Todo né? dia, pessoal. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Não é uma vez ou outra, não. Gosta muito de romper. Eu posso até mostrar para vocês aqui. Ver se dá para ver para a esquerda. Aqui, ó. Aqui, por exemplo. Rompeu aqui a máxima do QD1. Todo mundo compra. O que que ele faz? E a gente estava esperando para fazer o pullback. Aí ele confirma aqui, ó. Confirma aqui um pullbackzinho para alto, quando ele ganha 50%. Onde é que ele vai? Na máxima, de novo. Na máxima. Foi na máxima. Vamos ver outro dia. Aqui ele andou de lado. Mas perceba, ó. Vamos lá. Foi aqui, enganou aqui, todo mundo rompeu, fez um pullback, um ponto de parada, rompeu, o que é que todo mundo pensa? Vou comprar. Aí o que é que ele faz? Pullback nos 50%. Aí aqui ele não tem compra, por quê? Porque ele deu alvo no gatilho. Um gatilho 11. Não tem compra. Tem venda? Não, por quê? Porque o Kendo quis devolver e fechou dando alvo no preocupa. Vou apagar tudo para ficar mais claro. Aí agora que ele devolveu. Aqui ele já ganhou 50%, fez barba, cabelo, bigode. Inclusive daria uma compra num pullback num ponto de parada. Uma compra aqui no 18. Beleza, rompeu. Olha para a esquerda. Vamos olhar aqui para a esquerda, ele rompendo para a esquerda. O que eu estou vendo? Rompeu desse jeito. O que é que todo mundo faz? Compra lá na máxima. O que é que ele faz? Volta de novo para fazer um outro pullback. A gente comprou aqui, lembrei. Nós compramos bem aqui. Ó, nós compramos nesse candle aqui. Por que que nós compramos nesse candle? Fez a figura todinha aqui, ó, a figurinha, ó. Ganhou 50%, pessoal? Sim ou não? Sim. Onde é que vai agora? Na massa. Quantos pontos até lá? 290 pontos. Só precisa de 100. Se tu quiser sair com 100, tu sai bem por aqui.
Deu alvo lá, rompeu. Olha só o que foi que ele fez. Devolveu. Outro. Bora ver mais para cá. Aqui não é a gente que inventa, não, pai. Isso aqui, ó, veio fazendo uns pullbackzinhos. Nesse dia ele não deixou a gente entrar, o fela da mãe. Lembrei. Ver aqui. Aqui também, não lembro. A gente esperou aqui, ó, o teste nesse 14, ele não testou, foi embora sem a gente. Aí depois a gente pensou em comprar no 19, não compramos. Nesse dia aqui também, se eu não me engano, também a gente pegou uma venda, lembrei. Ó, a gente pegou essa venda bem aqui, ó. Quantos pontinhos? Esse dia até falei, rapaz, aqui foi para tirar leite de pedra. Ó, quantos pontinhos? Pronto, até essa mínima do 25. Foi a única operação. E você vê que ele faz isso todo santo dia, gente. Não tem média móvel, não tem nada no meu gráfico. Aqui, ó, novo. Veio, chegou aqui, deu no avanço e enganou todo mundo, dizendo que ia romper tudo, e deixa aqui um novo 50%. Rompeu os 50%. Olha a compra aqui, ó, no candle 6. Alvo, máximo, quantos pontos? Mais 300 pontos. Rompeu, todo mundo começa a comprar. O que que ele faz? Devolveu. Ganhou os 50% para alta. Ó, ganhou esse 50% aqui. Ganhou, ó. Uma venda aqui no Candle 13. Por que Candle 13? Se tu for lá no 15 minutos, é a abertura do de 15. Candle 19. Outra venda, até onde? Até a mínima. Gente, tá vendo? Quer mais outro dia? Querem mais outro dia que eu mostre fazendo a mesma coisa? Agora, gente, o que acontece? Vai ter dias que ele não vai fazer. E é o que é que tu vai fazer? Tu vai ficar brigando com o mercado. O que é que eu penso? Se ele não respeitou a minha leitura hoje, não vai respeitar hoje mais ainda. Eu deixo para amanhã. Eu faço a mesma coisa. Estou com sangue frio, tranquilo, sem medo, sem ganância, nada, normal. Pronto. Outro aqui do mesmo jeito. Vamos ver aqui só para a gente ir embora. Eita, eu posso passar o dia todo aqui, se vocês quiserem. Aqui, ó. Rompeu a máxima. Vou comprar. Compra juvenil. Compra emocionado. Aí foi o que ele fez? Devolveu, ganhando os 50% desse micro. Tem venda ou não tem venda no 15, no 14, sei lá, no 15? Vendinha aqui, ó. Alvo. Na mínima. Quantos pontos? 300 pontos. Que é isso, gente? Aí o stop da cara, eu não pego esse stop acima de 300 pontos. Eu não pego. É travado. Quando tá voltando, vai, o stop tá lá em cima, mas não deixa ir lá, não. É 300 pontos. Eu vou para o financeiro. Mas eu não perco essas oportunidades. E se der errado, tudo bem. Quer mais, gente? Ah, estamos chegando no início do mês. Para vocês verem, ó. Pode ir para a esquerda, para a direita, ele vai fazer isso o tempo todo, romper e devolver, quebrar a estrutura e você entra. Espere ele ganhar os 50%, espere ele confirmar no 15%, não tem pressa, não tem pressa. Se não deixar a tua entrar, não faz mais nada, não faz nada. E tá tudo bem, e tá tudo bem. Tranquilo, pessoal? Bora embora? 2 horas da manhã. Caramba, eu sou doente. Não sabia que o Léo brigava Vamos, com né? Vamos. 6 horas quem? de aula. Quê? 6 horas de aula, homem. Eita, 6 horas. É vigília, vigília. É Rapaz, vigília o Léo mesmo. falava assim, Cid, bicho, ó, o Léo falava assim, eu sei que tu quer ensinar, eu sei que tu quer ajudar todo mundo lá, e tudo, meu irmão, mas as horas, a aula lá é só 1 hora, senão tu não vai ter conteúdo para outro dia. Entendeu? É você e sua mania de entregar tudo de uma vez só. Tudo de uma vez só. Aqui Não tem foi, paciência não, né, filho? gente, aqui, parece que não, mas aqui foi tudo. E tudo que a gente faz todo dia. O problema é que Também. você não tem paciência de esperar. É, paciência. Correto? Tudo certo? Valeu, pessoal. Então, Boa noite. aquele Boa grupo, noite, aquele grupo pessoal. lá, eu vou Até estar amanhã. colocando as